Ibovespa 120 mil pontos, IFIX 3.100 pontos, S&P 500 4.500 pontos. Meu Deus, tá tudo subindo, o que eu vou fazer agora? Venho recebendo muitas perguntas lá no meu Instagram, aqui no YouTube também, sobre o que fazer nesse momento dessa pequena euforia. Continuo comprando, vendo no lucro, espero. O que fazer? Hoje eu vou contar para vocês o que eu estou fazendo. Eu sei que muitos de vocês começaram recentemente nesse período de mercados mais pessimistas, com uma volatilidade maior. Então, para quem já investe há mais tempo, tá acostumado com períodos de euforia, tá acostumado com períodos de queda. Para muitas pessoas, esse período de euforia, a gente já tá com uma alta recente aí, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então não sabe como agir, não sabe o que fazer. Ações aqui no Brasil subindo muito, ações, estoques lá no exterior subindo bem também, fundos imobiliários subindo bastante. Então vou contextualizar todos vocês o que está acontecendo, lembrando que essa semana tivemos nova reunião do Copom e a Selic foi mantida mais uma vez em 13,75% ao ano. Havia uma certa expectativa pela primeira redução, o que não houve e que aparentemente vai ficar para a próxima reunião em agosto. Então, além de contextualizar vocês tudo isso, ao final eu vou falar exatamente o que eu estou fazendo para mim, para minha carteira, com os meus investimentos, e é exatamente o que eu fiz lá atrás, quando ocorreu movimentação parecida. Então fique até o final que esse vídeo vai te ajudar bastante na sua tomada de decisão e direcionamento dos seus investimentos. Fala, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Pedro Abreu, eu falo sobre finanças e investimentos, como montar uma carteira de investimento sólida, segura, focada na geração de renda passiva mensal e na multiplicação de patrimônio ao longo do tempo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, que me ajuda demais. E se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa seu like, porque aí o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. Além de te ajudar, me ajuda demais. Então, primeiramente, a gente precisa contextualizar, entender o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, antes da gente dar um passo à frente. Como eu disse, essa semana tivemos uma nova reunião do Copom, onde ele manteve a taxa Selic em padrões altíssimos de 13,75% ao ano. Essa taxa já está sendo mantida há quase um ano, e mesmo com a pressão do governo na sua redução, o Copom, o Banco Central, ainda manteve sua estratégia, ainda manteve o seu foco e ainda ter cautela. A decisão era esperada pelo mercado financeiro, que aposta na redução dos juros a partir de 2 de agosto, na próxima reunião do colegiado. Já indo para os mercados de renda variável, o Ibovespa nessa semana chegou a passar dos 120 mil pontos, pela primeira vez desde abril de 2022. Já acumula uma alta de mais de 20% apenas nesse ano de 2023. Já o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, superou a marca de 3.100 pontos pela primeira vez desde janeiro de 2020. E por que esses índices desses ativos de ações, fundos imobiliários, índices de ativos de renda variável estão tendo esse momento de euforia? A inflação no Brasil já foi controlada e existe uma grande expectativa de, no curto prazo, a Selic começar a cair. E a redução da taxa Selic favorece muito os ativos de renda variável, favorece as empresas, favorecem os imóveis. Isso implica diretamente nos resultados desses ativos. Consequentemente, favorece a migração do efeito manada. Quem está lá na renda fixa, com a Selic, quando ela começar a cair, vai acabar migrando para a renda variável, trazendo uma valorização ainda maior desses índices, desses ativos. É o que eu venho falando aqui no YouTube, lá no Instagram, há muito tempo, para a gente aproveitar esses momentos de volatilidade, esses momentos de baixa, para investir em bons ativos, porque quando esse cenário se inverter, e está muito próximo de se inverter, o que vai acontecer com nossos ativos de renda variável? Subir, que é o que já vem acontecendo. E se a gente for analisar lá no exterior, o cenário está bem parecido. O S&P 500, o principal índice americano, já acumula uma alta de 13% nesse ano. E os motivos são bem parecidos. Lá eles subiram a taxa, né? Lá está em torno de 5% ao ano. A inflação aparentemente está sendo controlada e está acontecendo o mesmo movimento lá também. A tendência é que a taxa de juros americana se mantenha aí nesses níveis, pode ser que até suba um pouquinho para depois, talvez no ano que vem, começar a cair. Mas o mercado já enxerga esse momento favorável, por isso que os ativos de renda variável já estão subindo. Isso sem mencionar o dólar, que continua em queda. Essa semana ele chegou a bater R$ 4,76, abrindo também uma boa oportunidade da gente dolarizar
parte do nosso patrimônio. A gente sabe, o dólar vem tendo essa queda aí no curto prazo, mas a gente sabe o que acontece no longo prazo em relação ao real. Ele vai se valorizar. Pedro, você falou o que está acontecendo, mas e aí? O que eu vou fazer nesse momento de alta dos mercados? Pessoal, a estratégia não muda. A estratégia deve ser mantida sempre ao longo do tempo. Primeiro ponto é que nesse tempo, nesse curto prazo, a gente estava com os ativos muito descontados. Boas empresas, mesmo continuando sendo boas, com bons resultados, o que estava acontecendo com seus preços? Estavam despencando, trazendo grandes oportunidades da gente adquirir ações, cotas de fundos imobiliários, de bons ativos a preços muito mais baixos. Mas a gente pode olhar aqui no histórico do PL do Ibovespa, das principais ações que compõem o nosso índice, o PL ainda continua lá embaixo. Mesmo com essa alta desse ano, por exemplo, o PL ainda está em patamares muito baixos. E o que é o PL? O PL mede a relação dos preços dos ativos, do preço das ações em relação ao seu lucro. Ou seja, quanto maior for esse PL, mais caros estão os ativos. E quanto menor, mais descontado está. E aqui a gente está na situação que no dia 22/6/2023, com um PL de 5,5. Ou seja, continuamos em patamares baixíssimos, mesmo com essa alta recente. Estava muito barato recentemente, mas ainda continua barato. Então a estratégia não muda, a gente continua investindo em bons ativos todos os meses. A gente investe para o longo prazo, pessoal. A gente investe para daqui 10, 20, 30 anos. Então a gente tem que acumular bons ativos todos os meses. E para a gente saber exatamente onde a gente vai fazer a nossa alocação a cada mês, primeiro, antes de mais nada, você precisa ter uma estratégia. Você precisa definir a porcentagem que você quer ter em cada classe de ativo e em cada ativo específico. Você precisa criar uma carteira meta, uma carteira objetivo. Baseado nessa carteira meta, nessa carteira objetivo, a cada mês que você for fazer o seu aporte, independente do cenário, você sempre vai buscar investir naquele ativo, naquela classe que está mais distante do seu objetivo. Isso é investir com estratégia. A sua própria carteira vai dizer aonde você tem que investir. Vou trazer como exemplo a nossa carteira pública aqui do canal. Vejam bem, essa é a nossa carteira. Qual é o objetivo, a carteira meta que eu defini para cada classe? 25%. Então a gente pode ver aqui que ações já está balanceado, em FIIs está balanceado, no Tesouro está um pouquinho abaixo, e em ETF no exterior está balanceado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu aporte do mês e focar onde está mais distante. Onde está mais distante do meu objetivo aqui? Tesouro e IPCA. Então cerca de 50%, 60% do meu aporte vai para o Tesouro IPCA. O restante eu vou dividir nas outras classes. Adentrando as classes especificamente, por exemplo, aqui em ações, eu vou analisar aqui as empresas que estão mais distante do objetivo que eu estabeleci. Aqui nesse caso eu quero ter uma porcentagem equilibrada em todos os ativos. Então quem está mais para trás aqui é Fleury, Taesa e Itaúsa. Eu vou procurar investir nessas empresas. Isso vale também para investimentos no exterior e fundos imobiliários. Então a minha própria carteira está me dizendo aonde que eu tenho que aportar. Aí você poderia me perguntar, Pedro, e se uma ação subir demais na minha carteira, se valorizou muito, eu devo vender? Esse é um grande questionamento que eu sempre recebo, mas na minha estratégia, pessoal, de investimento, de buy and hold, eu dificilmente vendo um ativo na minha carteira. Principalmente se é um bom ativo, se é uma boa empresa, um bom fundo imobiliário, mesmo se ele tivesse valorizado demais, eu simplesmente deixo ele de lado, paro de investir nesse ativo e vou investir, rebalancear minha carteira comprando outros ativos. Boa empresa, bons imóveis não se desfaz, é muito pelo contrário, você deve procurar acumular cada vez mais boas empresas e bons imóveis. Ou seja, mesmo com essa alta de mercado, eu vou trazer um equilíbrio para o meu portfólio. Então todos os meses você vai fazer isso, simples assim. É sempre, independente do que está acontecendo no mercado, seja ele em alta, seja ele em baixa, você tem uma estratégia, tem as porcentagens, tem a sua carteira meta bem definida. Independente do que está acontecendo naquele mês que você vai aportar, a sua própria carteira vai te direcionar, mantendo ela sempre diversificada e equilibrada. Então pessoal, não tem mistério. Como a gente investe por longo prazo, faça isso todos os meses e lá na frente vai dar certo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude vocês a tomar suas próprias decisões. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu!